Então vamos lá para a nossa aula de lei anticrime. Essa lei é a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, e ela modificou várias leis. Ela modificou o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, a Lei de Crimes Hediondos, etc. Nesse curso nós vamos ver as principais modificações da lei anticrime. Então vamos lá. Vamos falar primeiramente do artigo 2º, Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal, que passou a vigorar com as seguintes alterações devido à lei anticrime. A primeira alteração que nós tivemos foi na legítima defesa, no artigo 21, parágrafo único do Código Penal. Então, a modificação diz o seguinte: bom, vocês sabem, considera-se em legítima defesa quem, usando dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Esse é o dispositivo que ainda está em vigor no Código Penal. Portanto, o parágrafo único do Código Penal foi alterado para colocar o seguinte: observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Evidentemente que essa alteração ela beneficia todo o agente de segurança pública que, numa situação de refém, por exemplo, em que o refém está sendo mantido pelo bandido, ele pode então repelir essa agressão ou risco de agressão, e ele estará em legítima defesa. Isso vai significar que mesmo que ele mate, exemplificando uma pessoa que está na posse do assassino, do bandido, e ele então atire nessa pessoa e mate essa pessoa, nós vamos ter aí uma legítima defesa. Isso vem beneficiar o agente de segurança pública que, na sua atuação, repele a agressão, o risco de agressão à vítima. Bom, a segunda alteração, ela veio em relação à multa, né? Ela veio em relação à multa. Ela diz: transitada em julgado a sentença penal condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida ativa, dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Bom, para vocês terem uma ideia, isso significa que quando uma sentença penal transita em julgado, ela, portanto, não cabe mais recurso. Essa multa, que pode ter sido combinada com a pena privativa de liberdade, uma restritiva de direito e uma multa, no caso ela acumulada com a privativa de liberdade e restritiva de direito, ela pode ser executada perante o juiz da execução penal. Portanto, tendo o juiz da condenação condenado o preso, ele vai então executar a pena perante o juiz da execução penal e será então ela considerada dívida de valor, aplicáveis às normas da dívida ativa da Fazenda Pública. Isso significa que ela não tem natureza penal, portanto não há que se falar no descumprimento do pagamento da multa numa possibilidade de prisão do agressor, porque eu aplico as normas da Fazenda Pública. Ora, se eu aplico as normas da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, eu vou ter uma situação em que o nosso Código Tributário Nacional dispõe que a ação de cobrança do crédito tributário para o fisco prescreve em 5 anos, contado da data da sua constituição definitiva. Isso significa que a multa poderá ser cobrada até o prazo de 5 anos. Se o procurador da Fazenda Pública ele vai cobrar essa multa,
multa, nós teremos essa cobrança terá que ser feita no prazo de 5 anos. Você me pergunta assim, mas é o procurador da Fazenda Pública, não é o Ministério Público, por alteração expressa no artigo da multa, que é o artigo 51 do Código Penal. Essa multa passa a ser considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas da Fazenda Pública. Então, se for uma dívida, uma condenação no juízo comum estadual, procurador da Fazenda Pública estadual. Se for uma dívida pública, uma dívida de uma execução na dívida ativa decretada e transitada em julgada a sentença num juiz federal, será o procurador da Fazenda Federal. Ok? Também tivemos uma alteração no cumprimento da pena privativa de liberdade do artigo 75 do Código Penal. O tempo de cumprimento dela foi alterado. Como vocês sabem, o tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade no direito brasileiro era de 30 anos. Portanto, houve uma alteração e o tempo da pena de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, devem ser elas unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. Ora, você me pergunta assim, mas, professor Franklin, o que significa isso? Imaginemos que uma pessoa seja condenada a 600 anos de prisão. Claro, você deve estar se perguntando como é que uma pessoa vai ser condenada a 600 anos de prisão. No caso lá do Carandiru, o coronel que chefiou a operação, ele foi condenado a 600 anos. Muito bem, evidentemente que o tempo de cumprimento dele das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. A pergunta é, professor Franklin, por que então limitar a 40 anos se ele dá uma pena de 600 anos se ele só pode cumprir 40 anos? Bom, muito simples. Quando o agente ele for condenado, ele tem evidentemente benefícios como o livramento condicional, a suspensão do processo, a progressão de regime. E quando for para calcular essa progressão de regime, esse livramento condicional, nós obrigatoriamente teremos que calcular em cima da pena total. Então, por exemplo, para uma determinada progressão de regime, por exemplo, cumprimento para uma progressão de regime, ou mesmo um livramento condicional, em que ele teria que cumprir 1/3 da pena, eu calcularia esse 1/3 da pena em relação aos 600 anos, e não a pena de 40 anos, que é o máximo. Isso aumenta, dificulta a progressão de regime e o livramento condicional. Também, falando em livramento condicional, nós tivemos uma alteração no livramento condicional. O artigo 83, inciso 3º, diz o seguinte: comprovado para a concessão do livramento condicional, tem que ser comprovado o bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Então, primeiro, ele tem que ter bom comportamento carcerário. Quem atesta, professor, esse bom comportamento carcerário? Claro que é o agente, o diretor do estabelecimento prisional. E o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Portanto, se ele tiver participado de um movimento de fuga, se ele tiver agredido o companheiro de cela, ele vai ser responsabilizado por essa falta grave e não terá direito ao livramento condicional. Também temos o requisito da letra C, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. Bom desempenho no trabalho é que dentro da prisão, vocês sabem, para cada 3 dias trabalhados, ele tem um dia de remissão de pena. E nesse trabalho que ele é destacado, ele tem que ter um bom rendimento para poder ser beneficiado pelo livramento condicional. E a letra D é aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Ora, se ele vai sair da cadeia e vai participar de uma organização criminosa, ele evidentemente não vai
poder ser beneficiado pelo livramento condicional, porque ele tem que ter uma situação que ele vai estar beneficiado, porque ele vai ter condições de prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Bom, como efeito praticado a falta grave, o sentenciado perderá os dias já remidos e será reiniciado o prazo para a progressão de regime prisional, livramento condicional, indulto e comutação das penas. Assim, o prazo voltará a estaca zero e passará a fluir novamente, sendo contado da prática da falta grave e, no caso de fuga, da recaptura do sentenciado. Então, veja que isso dificulta a situação do sentenciado. Por quê? Porque o sentenciado ele perde os dias já remidos. Então, imagine que ele trabalhou determinada quantidade de tempo, em que ele vai ter para cada 3 dias trabalhados um dia de pena remido, e ele então pratica a falta grave. Nesse caso, ele volta a estaca zero. Você me pergunta, mas o que significa isso? Ele perde os dias de pena remido e vai ter que cumprir de novo aquele trabalho para poder de novo remir a pena dele. Isso faz com que ele então seja desestimulado a praticar uma falta grave ou participar de um movimento de fuga, já que passa a fluir novamente o prazo sendo contado da prática da falta grave ou da recaptura do sentenciado se ele tiver fugido. Outra medida interessantíssima é a perda de bens, que vem prevista no artigo 91A do Código Penal. Como vocês sabem, a condenação ela torna certa a obrigação de indenizar, e agora, na hipótese de condenação por infrações as quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, atenção, o requisito primeiro é objetivo, pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito. Bom, uma situação interessante aqui é que a lei comina pena superior a 6 anos de reclusão naqueles crimes de grave e gravíssimo potencial ofensivo ou crimes hediondos ou assemelhados. Também, isso é um requisito para a perda a ser decretada, produto ou proveito do crime. O que é o produto ou proveito do crime? O cidadão, ele, com a prática do tráfico de drogas, ele auferiu uma determinada renda, e com essa renda ele comprou um carro, ele comprou um barco, ele comprou uma fazenda. Portanto, isso é o produto ou proveito do crime. Se ele aplicou esse dinheiro numa aplicação financeira e teve um rendimento, isso é um proveito do crime. E atenção para esse entendimento dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito. Imagine um prefeito que ganha 5 mil reais. Ora, se ele ganha 5 mil reais, durante um ano ele aufere uma renda de 60 mil reais, confere? Se ele trabalha 2 anos, ele tem, calculadamente, se ele não gastar nada, 120 mil reais. Mas imagine que esse prefeito, por ter desviado o recurso do Fundeb, ou recurso da saúde, ou fraude em licitações, ele tenha desviado e esteja com um patrimônio de 1 milhão de reais. Ora, essa perda de bens do artigo 91A possibilita que o prefeito, então, possa, nessa situação, ele possa perder esses bens que não são compatíveis com a diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento. Então, em tese, seria tirado dele o equivalente a 1 milhão de reais que ele tem no banco, menos os 120 mil reais que ele teria, que é o valor que ele teria de patrimônio. Isso é um dispositivo muito interessante, porque além de prever um efeito da condenação, de perda de bens, ele reforça o entendimento
de que quando houver diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele compatível com seu rendimento ilícito e aquele que ele possui, a justiça poderá efetuar a perda de bens. Bom, a próxima, vamos para o parágrafo 1º, para efeito de perda prevista no caput deste artigo, ou seja, a perda de bem entende-se por patrimônio do condenado todos os bens. Atenção, isso visa a evitar que ele coloque o bem no nome de uma terceira pessoa, é a fraude contra credores, é a simulação, a fraude em relação à questão dos bens. Então, eu entendo como patrimônio do condenado, inciso 1º, todos os bens de sua titularidade ou em relação aos quais ele tem o domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebidos posteriormente. Veja que aqui ele fala em titularidade, ou seja, escritura pública, ou em relação aos quais ele tenha domínio. Ele não tem a escritura pública, ele não tem o contrato de compra e venda, mas ele tem o domínio, ou seja, ele está indo lá no sítio, ele usa aquele apartamento que é um triplex. O benefício direto ou indireto desta moradia na data da infração ou recebido posteriormente caracteriza para todos os efeitos o bem do patrimônio do condenado. Também o inciso 2 diz, transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação. Ora, contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Uma contraprestação irrisória é uma situação em que aquele cidadão que praticou uma irregularidade durante o cargo recebe uma contraprestação, como pagamento de palestras, irrisória ou acima do preço de mercado, a partir do início da atividade criminal. Então, eu posso também ter a situação em que o condenado transfere para uma terceira pessoa um bem de um valor muito grande. Uma fazenda que vale 100 mil reais, ele transfere por 5 mil reais, ou a título gratuito, ou mediante contraprestação irrisória. O cidadão está pagando um aluguel irrisório em relação àquele bem, e vocês sabem que, infelizmente, os prefeitos, os governadores, chefes de entidades de administração direta e indireta fundacional, autarquias, podem se beneficiar durante o cargo e transferir a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Quando eu falo a partir do início da atividade criminal, é a partir do momento que ele está praticando o peculato, a partir do momento que ele está praticando a improbidade administrativa. Bom, causas impeditivas da prescrição. Mais uma alteração que a lei anticrime proporcionou aqui, e ela traz uma causa impeditiva da prescrição prevista no artigo 116 do Código Penal. Qual é essa, professor Franklin? Inciso 1º, enquanto não resolvida em outro processo a questão de que depende do reconhecimento da existência do crime, está suspensa a prescrição. Então, pode dar um exemplo aí? Claro, vamos lá. Imagine um cidadão que está sendo acusado de bigamia. O cidadão se casou numa determinada cidade A com uma determinada pessoa chamada Maria e foi para a cidade B e casou com a Raimunda. Um belo dia, a Raimunda descobre que o cidadão foi casado com a Maria. Ora, ele está com uma ação de anulação do primeiro casamento. Então, isso aí é uma questão incidente. E vocês concordam comigo que se ele, no processo de bigamia, conseguir provar, se ele for acusado de bigamia, conseguir provar que o primeiro casamento dele é nulo, a nulidade absoluta, ela impede a condenação da bigamia no segundo processo. Logo, enquanto não resolvida em outro processo a questão de que depende do reconhecimento da existência do crime, não está então
são causas impeditivas da prescrição. A prescrição ela fica impedida de prosseguir, tá? Então, aquele processo de bigamia fica suspenso até que a anulação do primeiro casamento seja decretada pelo juiz da vara civil onde o processo ocorrer. Inciso 2 fala, enquanto o agente cumpre pena no exterior. Lógico que se ele está cumprindo pena no estrangeiro, ele não pode cumprir pena no Brasil, pela condenação que ele foi condenado aqui no Brasil, está cumprindo pena no exterior. Nesse caso, a condenação aqui no Brasil não corre a prescrição, ela é uma causa impeditiva da prescrição, ela fica suspensa até que o agente venha cumprir a pena no Brasil. E o inciso 3 fala, na pendência de embargos de declaração ou de recurso nos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Atenção! O embargo de declaração, que é aquele recurso que você usa quando houver dúvida ou omissão, ou contradição da decisão, ele tem sido usado nos tribunais superiores, digo, Supremo Tribunal Federal e STJ, através no Supremo com recurso extraordinário, no STJ com recurso especial, para procrastinar aquela decisão e ganhar tempo para um outro recurso para adiar o julgamento daquele processo. Nesse caso, na pendência desses embargos de declaração, que são inadmissíveis, ou poderia dizer são procrastinatórios, a prescrição não ocorre. Isso evita que o processo se extinga a punibilidade pela prescrição, porque está tramitando o embargo. Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Essa foi uma alteração interessante. O acordo de não persecução penal é um instituto que nós vamos falar mais adiante numa outra aula, que beneficia a pessoa acusada, desde que o crime não seja de grave ou gravíssimo potencial ofensivo, e esse acordo ele tem condições. O Ministério Público diz para o acusado, olha, eu vou deixar de te processar, em troca disso tu vais cumprir determinadas condições, uma das quais reparar a vítima, comparecer aos atos processuais, informar o juiz sobre suas atividades, etc. Enquanto ele não cumpre ou não há uma rescisão desse acordo de não persecução penal, não há a decretação da prescrição. Ok? Continuando. Roubo qualificado e majorado. Agora nós vamos entrar, nós falamos das alterações da lei anticrime na parte geral, e agora nós vamos falar das alterações da lei anticrime na parte especial. Então eu tenho roubo qualificado e majorado. Se a violência ou grave ameaça praticada pelo roubo, ela é exercida com emprego de arma branca. Atenção, o que é o roubo, hein? O roubo é aquele crime previsto no artigo 157 do Código Penal, em que diz que se aquela pessoa ela subtrai coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, ela vai responder pelo crime de roubo. Muito bem. Esta violência ou grave ameaça, se ela é exercida com arma, com emprego de arma, ou seja, o revólver, né? Ela é pacífica o entendimento de que esse roubo vai ser majorado, a pena dele vai ser aumentada, né? Portanto, esse dispositivo ele veio consolidar o entendimento de que o emprego da arma branca, ou seja, a faca, né, por exemplo, ela também vai caracterizar a violência ou grave ameaça e também vai ser utilizada para qualificar e majorar o roubo. Muito bem, então o emprego de arma branca hoje no roubo expressamente caracteriza o roubo qualificado e majorado. O outro dispositivo fala do parágrafo 2º, letra B de bola,
se a violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplicam-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo. Aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo. Significa dizer que se a arma de fogo for de uso restrito das Forças Armadas ou uso proibido, como por exemplo uma metralhadora Uzi, uma bazuca, aplica-se a pena em dobro àquele cidadão que está praticando o crime de roubo, porque o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, ele vai causar uma aplicação da pena em dobros. Quando eu falo aplicação da pena em dobro, sendo um múltiplo, eu estou falando em hipótese de roubo qualificado, né? Uma majorante e no roubo qualificado. Vai majorar a pena, vai aumentar a pena. Bom, e o estelionato, gente? O estelionato somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for. E atenção, isso é uma modificação importante, porque o estelionato, ele era um crime de ação penal pública incondicionada. O Ministério Público poderia processar o estelionatário entrando com a denúncia sem a representação do ofendido. E com essa alteração, o crime de estelionato ele passa a ser condicionado à representação da vítima. Professor, se não tiver representação da vítima, nesse caso, nós não poderemos processar a pessoa porque falta a condição de procedibilidade, que é a representação. São duas condições de procedibilidade: a representação do ofendido e também a requisição do ministro da Justiça. Mas, professor, tem algumas hipóteses em que o roubo continua sendo, o estelionato continua sendo de ação penal pública incondicionada? Sim. Se, como diz aqui o inciso 1, primeiro, a administração pública, se o estelionato for praticado, se a vítima for a administração pública, direta ou indireta, portanto, será de ação penal pública. Se for praticado contra criança ou adolescente, será de ação penal pública. Pessoa com deficiência mental, também crime contra a administração pública, ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. Então, veja que eu tenho a crimes de ação penal pública quando for contra a administração pública, direta ou indireta, contra criança ou adolescente, contra pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos ou incapaz. Nesse caso, existe uma necessidade premente do Estado de reprimir estelionatos praticados contra esse tipo de pessoa, razão pela qual, nesses casos, a ação penal será pública, incondicionada. O Ministério Público não precisa da representação do ofendido para processar a pessoa por estelionato. Bom, vamos falar do crime de concussão. Crime de concussão, artigo 316 do Código Penal. Professor, também a lei anticrime mudou a concussão? Sim, mudou. E o que é a concussão, gente? É exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela a vantagem indevida. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, mas antes de assumi-la, vantagem indevida, é aquele ato do funcionário público que, mediante exigência, pede a famosa propina, a corrupção. Ele pede dinheiro para o partido, ele pede dinheiro para aquele grupo político, ele pede dinheiro em favor daquele empresário. A pena de reclusão, ela era de 2 a 8 anos. Com a alteração do crime de concussão, essa pena passou a ser de 2 a 12 anos e multa. Então eu peguei e com a alteração aumentei a pena da concussão de reclusão de 2 a 8
para a reclusão de 2 a 12 anos e multa. Isso mostra uma necessidade do Estado de, nos crimes de concussão, que há exigência de pagamento de propina, ainda que fora da função antes de assumi-la, eu posso, então, nessa situação, caracterizar a concussão e puni-la de forma mais rígida. Muito embora esse crime aqui, sendo de 2 a 12 anos, ele ainda é um crime de médio potencial ofensivo, pena máxima superior a 2, pena mínima não superior a 1. Portanto, ele passa do médio potencial ofensivo, que era e vai entrar nos crimes de grave potencialidade ofensiva, portanto, punidos sem a possibilidade de suspensão do processo. Ok. Então, a gente dá uma paradinha aqui e na próxima aula nós vamos ver as alterações no Código de Processo Penal, que é o artigo 3º do Decreto-Lei 3.689, de outubro de 1941, que passou a vigorar com as seguintes alterações. Na próxima aula nós vamos começar falando sobre o juiz de garantias e a suspensão que o Supremo, a decisão que ele deu, até decisão em plenário sobre a suspensão do juiz das garantias. Mas isso na próxima aula. Pergunta, alguma dúvida, alguma pergunta?